Olá, aqui quem fala é o professor Carlos Campani e nessa videoaula nós vamos começar a falar a respeito das funções trigonométricas. Vamos começar pelo estudo do círculo trigonométrico, né? Em primeiro lugar, o que é o círculo trigonométrico? Basicamente, a gente pode imaginar o círculo trigonométrico como um círculo de raio 1, né? Que é dividido em 4 quadrantes por 2 eixos ortogonais, um eixo vertical e um eixo horizontal, né? Estabelecendo então esses quadrantes, o primeiro quadrante aqui, o segundo quadrante aqui, o terceiro quadrante aqui, o quarto aqui. Bom, uma vez que o círculo trigonométrico tem raio 1, né, a origem dele, que é o ponto onde cruzam os dois eixos, teria coordenadas, então, 0, 0. Este ponto aqui, que é o ponto em que a circunferência do círculo é interceptada pelo eixo horizontal à direita, então, é o ponto 1, 0. Este ponto aqui é o ponto 0, 1. Este ponto aqui é o ponto menos 1, 0. E este ponto aqui é o ponto 0, menos 1, ok? Então, nós temos os valores no eixo horizontal, os valores à direita, positivos, à esquerda, negativos, e no eixo vertical, os valores acima, né, da origem, positivos, e os valores abaixo, negativos. Isso significa que se eu pegar um ângulo qualquer alfa aqui, né, esse ângulo aqui, né, que acaba formando este triângulo aqui, né, porque ele intercepta esse ângulo alfa aqui, acaba interceptando a circunferência do círculo trigonométrico nesse ponto P, correto? Muito bem. Se a gente considerar as coordenadas desse ponto P, que são as projeções do ponto P no eixo horizontal e no eixo vertical, nós temos no primeiro quadrante os ângulos alfa, que estão no primeiro quadrante, tem ambas as projeções positivas. No segundo quadrante, a projeção no eixo horizontal é negativa e no eixo vertical permanece positiva. No terceiro quadrante, ambos, as projeções tanto no eixo horizontal quanto no vertical são negativas. Finalmente, no quarto e último quadrante, as projeções no eixo horizontal são positivas e no eixo vertical são negativas. Com relação aos ângulos em graus, medidos em graus, né? Nós temos, então, nós iniciamos aqui, nesse ponto 1, 0, que é um ângulo alfa de 0 graus. Esse ponto aqui, quando o alfa é 0 graus, o ponto P, ele coincide aqui com essa coordenada 1, 0. 0 graus, muito bem, 0 graus. Se a gente movimentar o ponto P no sentido anti-horário, nós temos então ângulos positivos. Se nós movimentarmos o ponto P no sentido horário, né, para cá, nós temos ângulos negativos. Então vamos lá. Em graus por enquanto. Então nós temos o 0. No sentido positivo agora, nós temos aqui, nesse ponto 0, 90 graus. No ponto menos 1, 0, 180 graus, positivo. No ponto 200, aqui no ponto 0, menos 1, nós temos 270 graus. E finalmente, completando o círculo, retornando aqui para esse ponto aqui onde iniciou o giro, ponto 1, as coordenadas 1, 0, nós temos 360 graus. Então, o círculo trigonométrico, ele é dividido, então, em 360 graus. Se nós fizermos agora o andamento, né, desse ponto P no sentido horário, né, nós fizemos no sentido anti-horário. Agora, horário, né, nós temos ângulos negativos. Então, o ponto P se deslocando nesse sentido e chegando aqui no ponto, esse ponto aqui que é o 0, menos 1, de coordenada 0, menos 1, nós temos menos 90 graus. Agora, os ângulos são negativos. Aqui, nós temos o menos 180 graus. Vê que aqui o menos 90 graus coincide com 270 graus positivos. Aqui o mais 180 graus coincide com menos 180 graus. Aqui nós temos, ainda indo no sentido negativo, menos 270 graus. E óbvio que aqui a gente volta para
ao voltar para esse ponto 1, 0, né, nós vamos para menos 360 graus, ou ângulos maiores, né? Nós podemos fazer várias voltas, então, no círculo trigonométrico. Tá? Então, este é o círculo trigonométrico, com seus dois eixos, horizontal e vertical, os ângulos, o ponto P, os ângulos expressos em graus e os seus 4 quadrantes. Vamos ver agora o círculo trigonométrico representado em radianos, né? Se em graus o círculo completo tem 360 graus, em radianos o círculo tem 2π radianos. Então nós iniciamos aqui ângulos positivos em radianos, sentido anti-horário. Começamos aqui nesse ponto 1, 0 aqui, né? Esse ponto aqui é ângulo 0, radianos. Aqui nós temos π sobre 2 radianos. Aqui nós temos, onde era os 180 graus, nós temos π radianos. Aqui nós temos 3π sobre 2 radianos. E aqui completa, então, de volta ao ângulo, esse ponto 1, 0, que era o ângulo 0 onde nós iniciamos, coincide o 0 com 2π radianos. Agora, caminhamento negativo, giro negativo dos ângulos, né? Então, o sentido horário, aqui nós temos menos π sobre 2 radianos, que coincide com 3π sobre 2, menos π, que coincide com π, menos 3π sobre 2, que coincide com π sobre 2, e obviamente aqui retornando aqui para esse ponto de coordenadas 1, 0, nós teremos o menos 2π, que nem tá dito ali, ok? Então esse é o círculo trigonométrico com os ângulos expressos em radianos. Bom, para converter graus em radianos e vice-versa é muito fácil, né? Basta fazer uma regra de 3, tá? E, por exemplo, para determinar quantos radianos são um ângulo de 18 graus, a gente faz a seguinte regra de 3. 360 está para 2π, assim como 18 está para x. Faz o produto cruzado aqui, 360x igual a 18 vezes 2y, isso dá x igual a, simplificando, π sobre 10, ok? Então é fácil fazer, uma regra de 3 simples permite obter, então, converter de radianos para graus e de graus para radianos. Aqui nós temos algo importante, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Aqui nós temos algo importante, né, que é o círculo trigonométrico com vários ângulos interessantes, né? Então nós temos aqui os pontos marcados, o 1, 0, o 0, 1, o menos 1, 0 e o 0, menos 1, né? Essas 4 direções aqui, então, do círculo, né? Coincidindo, então, os cruzamentos da circunferência do círculo com os dois eixos, né? O eixo horizontal e vertical. E nós temos, então, aqui os ângulos em graus, 0, depois nós temos 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Tá? Depois 120 graus, 135, 150, 180. Depois 210, 225, 240, esses graus lá no terceiro quadrante. 270 graus aqui, né? 300, 315, 330 e aqui 360 graus de volta para os 0 graus, né? E cada um desses ângulos em graus com seus equivalentes em radianos, né? Tomando aqui, então, vamos só pensar aqui no primeiro quadrante, tá? Depois a gente vai ver que pode, vamos assim, exportar a ideia para os outros 3 quadrantes, né? A gente tem 0 graus, que equivale a 0 radianos, 30 graus, que equivale a π sobre 6 radianos, 45 graus, que equivale a π sobre 4 radianos, 60 graus, que equivale a π sobre 3 radianos, e, finalmente, 90 graus, que equivale a π sobre 2 radianos. Falando, então, das coordenadas dos pontos, né, desses 5 pontos, para esses 5 ângulos, né, nós temos aqui, para 0 graus ou 0 radianos, coordenadas 1, 0. Né, então, a coordenada x, vamos dizer assim, né, do eixo horizontal é 1, e isso devido ao raio do círculo trigonométrico ser 1, né, não se esqueçam. E a coordenada y, né, que seria a projeção no eixo y, né, no eixo vertical, 0. As coordenadas aqui para 30 graus são raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Para 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Para 60 graus, 1 sobre 2, não, 1 meio, e raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, para 90 graus, de novo, é esse ponto aqui que a gente sabe que as coordenadas são 0 e 1. Tá? Então, vamos tentar descobrir...
Bom, isso com relação ao primeiro. Vamos ver, tá, que é fácil entender que o 120, olha só, 120 tem relação com 60. Por que o 120 tem relação com 60? Porque 120 é o mesmo que 180 menos 60. 180 menos 60 dá 120. Então, este triângulo retângulo, este aqui, né, que é marcado por este ponto aqui dos 120 graus, é um triângulo retângulo semelhante ao triângulo retângulo do 60 graus. Estão vendo aqui, ó? Triângulo semelhante, né? Então, este ângulo é 60, este é 60, porque é 180 menos 60 dá 120, né? Então, os dois são triângulos retângulos. Então, as coordenadas são idênticas. Observa aqui, ó. Coordenadas idênticas, são triângulos semelhantes, com apenas uma diferença. A projeção no eixo horizontal, no primeiro quadrante é positiva, 1/2, e no segundo quadrante é negativa, menos 1/2, ok? A projeção no eixo vertical é idêntica, tem o mesmo sinal, né? Projeta aqui, né? Tem a mesma altura aqui, raiz de 3 sobre 2. Isso pode ser exportado, essa ideia pode ser exportada para todos os ângulos, né? Em que aqui, no terceiro quadrante, são os mesmos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui por exemplo, o 200, pegar aqui o 240. O que é 240? 240 é 180 mais 60, correto? 240. Então, este triângulo retângulo aqui é semelhante ao do 60, portanto, são os mesmos valores, 1/2 raiz de 3 sobre 2, só que aqui, no terceiro quadrante, todas as projeções são negativas. Então, é menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2, tá? Bom, então, se a gente tem essas projeções, tem esses valores das coordenadas desses pontos aqui, para 30 graus, 45 graus e 60 graus no primeiro quadrante, basta ajeitar os sinais e temos, então, em função desses triângulos semelhantes, para todos os outros 3 quadrantes. Então, trata-se, então, de entender, né, tentar calcular essas projeções para esse ponto, correspondente ao ângulo de 30 graus, este ponto, correspondente ao ângulo de 45, e este ponto, correspondente ao ângulo de 60. Então, a determinação dessas coordenadas, desses pontos, vou começar pelo mais fácil, que é o 45 graus. Observem que 45 graus, né, ele corresponde ao ângulo que é a bissetriz deste primeiro quadrante. 45 graus é a bissetriz. Divide este primeiro quadrante exatamente ao meio. Portanto, este triângulo, isto aqui é um quadrado, observe, isso aqui é um quadrado, né? Se é a bissetriz, isso aqui é um quadrado, né? Onde esse segmento que une a origem com esse ponto aqui é o quê? É a diagonal do quadrado. Então, portanto, esse é um triângulo retângulo em que a projeção horizontal e a projeção vertical são idênticas. É isso que mostra este triângulo retângulo aqui. Então, nós temos para 45 graus aqui, o raio o ponto P está aqui, né? Aquele ponto que nós estamos tentando encontrar as projeções. Aqui está a origem. Nós temos, então, aqui o raio do círculo trigonométrico, a gente sabe que é 1. E nós temos as duas projeções, projeção horizontal e projeção vertical, idênticas, porque o 45 é a bissetriz do primeiro quadrante. Então, nós temos um triângulo retângulo com hipotenusa 1 e os dois catetos. O cateto oposto, que é esse aqui, e o cateto adjacente, ambos valendo um A, ok? Trata-se, então, de calcular esse A, né? Isso aqui a gente pode aplicar Pitágoras, né? Em que o quadrado da hipotenusa, que é 1, é a soma dos quadrados catetos. Então, é isso que a gente faz aqui, né? A ao quadrado mais A ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual a 1 ao quadrado da hipotenusa, dá 2A ao quadrado igual a 1, A ao quadrado é 1/2, A é igual a 1 sobre raiz de 2, né? E fazendo a racionalização do denominador, nós temos raiz de 2 sobre 2, tanto para a projeção horizontal, quanto para a projeção vertical. Vamos voltar lá, e é o que nós tínhamos, né? É o que nós tínhamos, ok? É o que nós tínhamos. Bom, agora temos que analisar o 30 graus e o 60 graus, ok?
Isso a gente faz como? Para obter as projeções, então, dos ângulos de 30 e 60 graus, a gente parte de um triângulo equilátero de lado A. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo em que os três lados têm o mesmo valor, são idênticos, né? A gente está assumindo lados A, então aqui é A e aqui é A. Tá? E a gente sabe que o triângulo equilátero, como a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180, o triângulo equilátero tem três ângulos iguais de 60 graus. Então, nós temos 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui, correto? Bom, o que a gente faz? A gente divide esse triângulo equilátero bem no meio, na altura, né? Traçando, então, um segmento do vértice superior até a metade do lado oposto ao vértice superior, né? Então, a gente divide aqui o triângulo equilátero exatamente ao meio e obtém dois triângulos retângulos. E esse valor aqui da altura, tá? Da altura a gente vai dizer que é um B. Então, o nosso triângulo retângulo agora, vamos analisar esse triângulo retângulo que está aqui à esquerda, né? Nós temos, então, hipotenusa. Veja que aqui nós temos um ângulo reto, né? Hipotenusa é A, o cateto oposto dos 60 graus é B, e o cateto adjacente 60 graus é A sobre 2. O cateto oposto do 30 graus é A sobre 2, e o cateto adjacente do 30 graus é B. Né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, então, começar pelas projeções, tá? Então, primeiro a gente tem que ter, para obter essas projeções, né? A gente tem que ter o valor do B. O valor do B é fácil calcular, é só fazer de novo Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, né? Com lados A sobre 2 e B, em que a hipotenusa é A, ficamos com a soma do quadrado dos catetos, B ao quadrado mais A ao quadrado, B ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado é igual a A ao quadrado, né? Portanto, B ao quadrado é A ao quadrado menos A ao quadrado dividido por 4. B ao quadrado é 3A ao quadrado dividido por 4, portanto, B é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Observem agora, o que acontece aqui? Acontece que a hipotenusa é A, tá? Mas, no caso do círculo trigonométrico, essa hipotenusa, ela coincide com o quê? Coincide com o raio do círculo trigonométrico. Portanto, o A, no caso do círculo trigonométrico, esse triângulo posto lá sobre o círculo trigonométrico, essa hipotenusa, esse A, seria 1. Então, a gente sabe que o B é igual, se o A é 1, o B é raiz de 3 sobre 2. E isso me dá, então, as projeções. A projeção para 60 graus, tá? A projeção aqui no eixo horizontal é A sobre 2, 1 sobre 2, e no eixo vertical, raiz de 3 sobre 2. Para 60 graus, portanto, 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Vamos ver se está certo? Aqui, ó. Para 60 graus, 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Só que para 30 graus dá exatamente o inverso, né? Para 30 graus, nós teríamos a projeção, olha só, o ângulo de 30 graus está aqui, a projeção no eixo, é que o triângulo estaria deitado em relação ao círculo trigonométrico, né? Aqui seria a projeção horizontal e aqui seria a projeção vertical, o cateto oposto do ângulo de 30 graus. Então, teríamos projeção horizontal raiz de 3 sobre 2 e a projeção vertical 1 meio. Vamos ver lá para 30 graus, vamos ver. Para 30 graus, realmente, projeção horizontal raiz de 3 sobre 2 e projeção vertical 1 meio, ok? Então, com isso, a gente obtém todas essas projeções. Isso é muito importante, né? Para depois, quando a gente quiser falar das funções trigonométricas, ter bem definida essas funções trigonométricas. E importante também observar que, a partir daí, é só trocar o sinal e a gente obtém as projeções para aqueles outros ângulos, nos outros quadrantes que eu marquei lá, né? Por quê? Porque a gente sabe que 120 é 180 menos 60, então o triângulo retângulo do 120 é semelhante ao do 60, 135 é 180 menos 45, então o triângulo retângulo do 135 é semelhante ao do 45, 150 é 180 menos 30, portanto o triângulo retângulo do 150 graus é semelhante ao triângulo retângulo do 30, é só adaptar os sinais segundo os quadrantes.
Segue, então, aqui todas as relações que a gente tem entre os ângulos do segundo, terceiro e quarto quadrantes em relação aos ângulos que a gente acabou de calcular as projeções lá no primeiro quadrante. Dando uma olhada com calma nessas relações, a gente entende aqueles valores lá que aparecem, né? Que aparecem aqui, né? Podemos obter, então, todos esses valores dessas projeções, né? De alguns ângulos que são importantes, alguns ângulos que são interessantes. A gente vai mostrar depois, né? As consequências desses cálculos que a gente fez agora aqui, né? Da determinação dessas projeções que a gente fez agora nessa videoaula. Ok, pessoal? Então, sobre o círculo trigonométrico, era isso. Seguiremos na próxima videoaula, né, falando então das funções trigonométricas, né? Vamos aprofundar o assunto então. Então é isso aí, pessoal. Estudem. Tchau.